Voltamos com o programa Conexão. Neste bloco nós vamos falar sobre direito. Gente, é um nome até difícil de falar, mas agora nós vamos conversar com o advogado Jesus da Costa. Ele é advogado eleitoralista, advogado público. Ele também é procurador-geral lá em Pacajus. Seja bem-vindo ao programa. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. Eu tenho certeza que os telespectadores estão ali perguntando. Quando fala eleitoralista, a pessoa já pensa realmente em eleições, não é verdade? Mas vamos começar com a questão da procuradoria, né? Hoje o senhor está procurador. E o que faz o procurador? Sônia, a advocacia pública é a representatividade no Poder Judiciário do município, né? A maioria dos municípios não tem procuradoria constituída, grande parte desses municípios tem esse serviço terceirizado, mas há um movimento nacional hoje para instalar-se no âmbito dos municípios uma procuradoria, né? É uma representatividade judicial do município perante o Poder Judiciário. Entendi. O procurador ele advoga pró-município. Ele é um defensor das demandas coletivas da representatividade do município. Uhum. Tá? Agora vamos falar sobre o direito eleitoralista, né? Hoje em dia está se falando... Direito eleitoral, né? Hoje em dia está se falando muito sobre essa questão de eleições, sobre a política. A política está muito aflorada hoje no povo brasileiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, por que escolheu essa área no direito? Olha, eu tenho uma trajetória de muitos anos de convívio com o meio político. Então, o direito eleitoral entrou na minha vida de forma muito que natural. Eu tenho um balizamento no direito constitucional e, partindo disso, nós temos uma afinidade com o ramo e com a sintonia. Nós temos um grande problema no Brasil, que a cada eleição há uma regra própria. Então, infelizmente, o Brasil, de 88 para cá, ele meio que faz uma coxa de retalho. Em cada eleição se tem uma regra nova, se tem uma mudança, e faz com que o advogado eleitoralista ele se adapte a isso, né? Ele tem que estar o tempo ele tem todo todo o tempo preparando. atualizado. De uma eleição para outra se muda muito, né? Uma regra ela é mutável, você tem que estar todo o tempo se atualizando. O que nós tínhamos na eleição de 2022 não serviu para a eleição de 2024, e o que nós tínhamos na eleição de 24 não vai servir para a de 26. Se aproveita muito pouca coisa. A maioria da regra ela é novamente adaptável. Por exemplo, nós tínhamos há bem pouco tempo atrás a permissão de coligação proporcional. Hoje só é permitida a coligação majoritária. Na eleição passada era um embrião ainda a questão da federação partidária. Isso aí você sabe, há uma distinção entre coligação, federação e a federação eu mal comparo ela com um casamento. A federação é um casamento provisório de 4 anos. Né? A coligação é um casamento só para aquela eleição. Só para aquela eleição. Terminou a eleição, se desfez a coligação. Cada um vai para o seu lado. Cada um vai para o seu lado. E às vezes até um contra o outro. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Coligação é só para conseguir aquele... É como se fosse um coeficiente. Existe outro fenômeno eleitoral que é a fusão partidária. Nós tínhamos, há bem pouco tempo atrás, mais de 30 partidos no Brasil. Com esse molde, o objeto do legislador é reduzir essa quantidade de partidos. Pra você ter ideia, a democracia americana ela se finda em 2 partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Né? Se você for olhar esse instinto de mutação da legislação brasileira, ele não é uma coisa engessada. Se você pegar a primeira Constituição nossa, se psicografou basicamente a americana. A Constituição americana tem 7 artigos há 200 anos. A nossa, nós já estamos com 136 emendas. E toda hora aparece uma coisa. Toda hora aparece uma mutação. Toda hora aparece uma mutação. Dependendo da situação, aquilo que vai ou que não vai fazer... vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo ali. Por exemplo, agora há pouco foi aprovado uma emenda constitucional, foi promulgada uma emenda constitucional dos precatórios, que é um assunto que cola exatamente com as procuradorias.
que são precatórios? São decisões judiciais. Por exemplo, você tem uma demanda contra determinado município, você forneceu um determinado produto para um município num determinado espaço de tempo. Então, e o município não lhe pagou, não pagou o fornecedor. O fornecedor ajuiza e esse processo tramita até o ponto dele ser julgado, transitado em julgado e vira um precatório. O precatório é uma forma do município organizar essa demanda numa ordem cronológica. Então, hoje, é o grande gargalo das gestões, da gestão pública, é a administração desses precatórios. O que é que a emenda constitucional 136, que foi a derradeira, propôs? Um reparcelamento desse precatório. Uhum. Isso, ao meu juízo, traz, de alguma forma, uma insegurança jurídica para você, fornecedor, que quer receber, mas, por outro lado, ela traz uma flexibilização para os municípios em pagar. Todos os municípios do Brasil estão asfixiados. A maior parte dos municípios hoje depende única e exclusivamente de um fundo chamado FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Esse Fundo de Participação dos Municípios, ele é base orçamentária, basicamente, de 99,9 dízima periódica dos municípios. Vou dar um exemplo claro. O governo propôs agora, deve entrar em pauta daqui para quarta-feira no Congresso, uma alteração na isenção do imposto de renda. Sim. Você já imaginou? Vou ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Para a grande população, isso é benéfico, mas para os municípios, não. Eu, inclusive, escrevi um artigo essa semana, deve estar sendo publicado num desses jornais nossos de grande circulação, falando exatamente sobre isso. Os municípios que já estão asfixiados por conta das receitas, porque o que é que acontece? O nosso pacto federativo está invertido. O dinheiro ele nasce nos municípios, sobe para a União e desce no conta-gota. E que conta-gota. E que conta-gota. É uma peleja para esse recurso voltar. Então, esse pacto tem que ser revisto, tem que ser discutido isso no Congresso de forma muito clara e objetiva. Os municípios praticamente não têm arrecadação própria. Você tem a tributação do município é o IPTU, o ISS Sim. E o ITBI. São impostos que não geram nem um terço do suficiente para pagar folha de pagamento. Avalia aí fornecedor, outros tipos de compromissos que cada município tem. Então, essa asfixia, ela já existe hoje, ela é real. Se você for pegar uma isenção de imposto de renda, o que é o Fundo de Participação dos Municípios? É um ajuntamento de dois impostos, imposto de renda e IPI, basicamente. O imposto de renda representa quase que 70%. Certo? Você já imaginou se você diminui a arrecadação desse imposto de renda, automaticamente você diminui o FPM. Quem vai compensar os municípios? Essa reforma tributária que entrou em vigor em janeiro de 2025, ela já unifica, por exemplo, o ISS gradativamente vai sendo federalizado. Então, você já tem arrecadações do Estado que são pactuadas com os municípios, como é o caso do IPVA. Você pagou aqui no município de Caucaia, por exemplo. Se meu carro está emplacado em Caucaia, 50% do meu IPVA fica para o município. Mas um assunto que os nossos legisladores precisam rever isso com um olhar mais político, mais técnico da coisa, entendeu? Eu sei que o senhor é advogado, mas vamos falar para um foco, um olhar político. Pois não. Certo? Em relação a isso. O brasileiro já paga imposto demais, né? E eles vão criando mais impostos, mais impostos. Na sua opinião, seria possível diminuir um pouco esses impostos da forma como está sendo galopante, né? O número de impostos que vem sendo aumentados aí na conta do brasileiro. Então, eu queria sua opinião pessoal sobre isso, ou política, não sei. Pois não. Sônia, a carga tributária, se ela tivesse um retorno para a sociedade, o grande problema é o meio. Você imagine, onde nasce o imposto de renda? Nos municípios. Mas ele não fica no município. A pactuação tributária que é gerada no próprio município, ela não fica. Ela sobe, e esse caminho de subir e descer é o que prejudica a entrega do serviço.
Hoje nós temos no âmbito do judiciário uma intromissão. Lá atrás, nos primórdios do direito, tinha um Barão de Montesquieu, ele falou da tripartição dos poderes, é uma teoria da tripartição dos poderes. Os poderes são autônomos e independentes. Então, o que é que ocorre? O Poder Judiciário ele tem a prerrogativa dele de executar no âmbito do Poder Judiciário. Ele tem a prerrogativa dele de legislar no âmbito do Poder Judiciário. A partir do momento que ele sai disso, ele já cria um trauma. Na sua opinião, esse poder ele está sendo independente? Não. Infelizmente, nós temos hoje uma intromissão de poderes que atrapalha nós. Eu costumo dizer que a democracia brasileira, ela de um tempo para cá, primeiro, nós não temos maturidade para pluralismo. Há muitos anos, eu não me lembro de um propósito democrático no Brasil onde tivesse, a não ser na Constituinte, na primeira eleição pós-Constituinte, acho que foi a de 88. De lá para cá, é muito polarizado. E nós temos, não sei se você lembra, aquela novela mexicana que nunca tinha fim, você começava e ela nunca terminava. Nós temos uma coisa muito parecida hoje na política brasileira, que é um script bem montado, né? Um togado, um líder populista, uma prisão e o povo do mesmo jeito. E o povo do mesmo jeito. O povo do mesmo jeito. Exatamente. Esse script, ele se seguiu lá atrás, está se seguindo hoje, vai se seguir lá na frente. As pessoas têm que começar a criar um culto, a mudar isso. Não interessa o togado, não interessa o político populista, não interessa a prisão. O que interessa, de fato, é a desoneração tributária. O que interessa, de fato, é o preço do combustível mais barato, né? São insumos que a gente consome todo dia. A arrecadação dos entes federativos, são uma arrecadação gorda. O que está faltando é uma melhor distribuição disso. Se faz uma reforma, para mais na frente fazer outra. É aquela coisa, se marca uma reunião para fazer outra reunião. Não se tem objetividade nenhuma. E fica aquele remendo, falta propósito, exatamente. Aí eu pergunto, doutor Jesus, em relação à Constituição, está servindo para quê a Constituição hoje? Advogado, como o senhor é, como fica o advogado nessa situação em que ele vê que uma coisa que está embasado na lei não está sendo cumprida na verdade? Como é que fica essa confusão? Isso não dá brecha para que outras pessoas que, de repente, são prejudicadas ou beneficiadas, essa brecha pode fazer com que essas pessoas tenham ou não um benefício que não merecem, que não devam ter? Sônia, o texto constitucional ele tem 136 remendos. Isso por si só fala, né? A Constituição americana não tem remendo. Com mais e menos com menos. É isso aqui, acabou. Você vê... preto no branco. A advocacia, eu venho da advocacia privada. Eu estou na advocacia pública e tenho estudado muito sobre a advocacia pública, mas eu nasci e me criei na advocacia privada. A advocacia privada hoje é um negócio complicado, porque é o único ator da cadeia produtiva do direito que não é remunerado pelo Estado, é o advogado. Do policial militar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, todos são remunerados pelo Estado. O advogado é o único que não é remunerado pelo Estado. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Na faculdade de Direito, no decorrer do curso de Direito, qualquer que seja ele, onde é que lhe ensina cobrar, por exemplo? Não ensina. Como é que você vai tirar a sua vida material de um treinamento que você passou 5 anos ali se você não sabe como é que faz? Vários e vários amigos, colegas, que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, me ligam, rapaz, eu estou pegando aqui uma ação de inventário, quanto é que eu cobro? Não sabe. Na minha época, se tinha uma dificuldade muito grande para se entrar na faculdade. Hoje, não. Hoje eu costumo dizer que se achar o documento do menino no chão, eles matriculam e depois perguntam se quer fazer direito, né? Mas se você for observar, o vestibular contemporâneo ao meu, o último colocado de Direito da UFC, fez 112 das 120 questões. Nossa. Então, você tinha que estudar muito. O primeiro só errou uma questão de física. Nossa. Então, você tinha que estudar muito para você passar, para entrar. O funil para você entrar era o inverso. A entrada era muito estreita, a saída não, era mais alargada.
Então, hoje é o contrário. A advocacia privada está muito difícil. Você vê hoje esse contexto hoje de atropelo na regra constitucional, ele vem trazendo traumas para a advocacia. Exato, eu imagino a frustração. Outro dia desse eu vi um presidente de ordem comemorar o piso da advocacia de R$ 1.900. O piso do agente de saúde não é isso. O piso da advocacia é R$ 1.900. Isso é uma aberração, um absurdo. Então, o advogado ele acaba sendo, apesar de ser preceituado no texto constitucional como indispensável para a administração da justiça, ele acaba sendo meio que escanteado. Olha, esse negócio de advogado não poder fazer sustentação oral. Outro dia desse eu vi um vídeo aí de um magistrado. Não, doutor, o senhor não precisa fazer sustentação, não, porque aqui nós já temos a nossa convicção. E onde já se viu? E onde é que eu estou zelando pelo direito do meu cliente de fazer a defesa oral? Isso não existe. É absurdo total. Existe, no Brasil existe. Mas, infelizmente, hoje nós temos Olha, o texto constitucional, eu costumo dizer que ele não é protegido, ele não é albergado. Nós temos uma fábrica de leis operada por operários inábeis. É verdade. No nosso Congresso Nacional, para quê? Eu costumo dizer, Sônia, que quanto mais leis, mais primitiva aquela sociedade externa que é. Para que uma lei para dizer que é proibido bater em mulher? Para que uma lei para dizer que é proibido maltratar um animal? Para que uma lei para dizer que é proibido bater no idoso? Isso é para ser costume, não é para ser lei, não. Exatamente. Isso é para ser costume. Isso é para ser costume. A regra civilizatória tem que trazer isso para dentro das pessoas, para o costume. Eu não preciso fazer isso, porque uma lei está me proibindo. Para que uma lei para dizer que eu não posso dirigir sob efeito de álcool? É um absurdo total. Então, quanto mais leis uma sociedade tem, mais ela externa sua primitividade. É verdade. É incrível, gente, como o tempo passa rápido. Olha aqui, eu vou te falar, nós já estamos aqui com quase 20 minutos de conversa. É incrível, né, como passa rápido. Mas a conversa foi muito produtiva. Queria fazer uma pergunta a respeito do seu trabalho como advogado, como o senhor trabalha com o direito eleitoral. Você tem vontade de trabalhar com a política, de se candidatar? Não, hoje não é o meu primeiro pensamento. Né? Eu acho que eu sou cria de bastidor. Eu já convivo no bastidor da política há 25 anos. Então, já sabe bem já conheço bem. Não tem esse não é o meu primeiro projeto de vida, não. Eu acho que a advocacia, para mim, primeiro é a grande paixão da minha vida porque eu costumo dizer que a advocacia é uma profissão que você consegue exercer lá até os 95 anos. Se a sua mente estiver preservada. Se tiver. E tem que estar muito bem. Tem que estar bem, Porque é muita coisa. Tem. Você lê hoje eu não estou na advocacia privada porque o Estatuto da Ordem me veda, na qualidade de procurador-geral, de exercer a advocacia privada. Então, hoje eu só exerço a advocacia pública pró-município que eu represento. Então, a advocacia pública é um negócio que vem me instigando muito. Eu tenho estudado, tenho buscado conhecimento fora, assim, é um negócio que quanto mais você acha que sabe, você não sabe. Né? Assim como a nossa vida, né? Quanto mais a gente acha que sabe... Lê muito. O advogado, para quem deseja o direito, tem desejo de fazer direito, tem que se espelhar muito no hábito da leitura. E do amor à profissão. Tem que ler muito. Eu leio uma média de 2.000 páginas por dia. Eu tenho um hábito de... 2.000 páginas por dia? Eu tenho um hábito de... Eu costumo... Você sabe o que é ladrão em caixa d'água? No sertão a gente sabe... Não. É um dispositivo que o sertanejo instruiu, que é um canozinho que tem na caixa d'água. Quando a água vai subindo, ela sai pelo aquele cano. Para avisar, exatamente, que encheu. Então, a mente da gente é do mesmo jeito. Quando você lê muito, lê, chega uma hora que você tem que colocar para fora. Então, eu tenho um verme na escrita. Então, eu já tenho aí uma média de acima de 3.000 artigos publicados. Sobre tudo, sobre qualquer tipo de assunto. Bom seria, né, se a juventude de hoje tivesse esse verme de ler, de escrever, porque hoje em dia ninguém lê, ninguém escreve mais nada. Não é, Vitor? A pessoa faz tanto copiar e colando, copia, Ctrl-C, Ctrl-V, que na hora que vai escrever, a letra é toda tremida. E agora com a inteligência artificial? Aí piorou. Então, menina, essa inteligência artificial está me deixando de cabelo em pé. Sério. Você coloca no chat GPT aí, olha, redija, conforme um advogado qualificado na área tal, uma petição sobre ele, vai lá e escreve.
Só que, na maioria das vezes, está tendo muita sentença errada. Porque Sim. as citações estão erradas, enfim. Não vai nunca vai ser substituir a mente completo. humana, não. Tem um Não conhecimento, tem como, porque tem um caso que é diferente desse, É. tem um tipo, né? É que nem na hora da saúde. Eu sou farmacêutica e na área da saúde também, quando a gente vai falar dessa questão de uma anamnese ou de dar um diagnóstico, um medicamento, a pessoa pensa que é só chegar lá e dizer, não, isso aqui serve para isso. Não, porque para cada caso é um caso. Se uma pessoa é hipertensa, se ela é diabética, aquele certo medicamento já não vai servir. Então, para cada um tem um tipo de Imagina você estar num avião com a sua família e confiar num pouso dirigido pela inteligência artificial. Eu não queria estar. Aí vem um percurso, vem alguma coisa no meio do caminho que lá na inteligência artificial não estava previsto. Pronto, acabou. A nossa conversa está muito boa, mas eu vou ter que encerrar. Você acredita? Queria muito poder contar com a sua presença mais vezes, se for possível. Né? Achei muito boa a nossa conversa. Eu ainda tenho muita coisa, muita dúvida. E você que está em casa, se você também tem dúvidas, eu sei que hoje a questão eleitoral é a que mais as pessoas querem conhecer, procurar saber, procurar entender o porquê de tanta coisa, o que está acontecendo nesse país. E eu tenho certeza que o nosso querido advogado aqui, o doutor Jesus da Costa, se puder vir aqui mais uma vez. Maior prazer, muito eu recebo as perguntas de vocês e aí a gente traz aqui para poder esclarecer. Mais alguma coisa que queira acrescentar? Fique à vontade, essa é a sua câmera. Primeiro, agradecer, acolher todos os telespectadores do seu programa e agradecer a receptividade, tá bom? E estamos à disposição. Eu que agradeço. Fica à disposição. Grande abraço. Foi muito boa a nossa conversa. Espero que você volte mais vezes. Fique comigo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, nós teremos aqui a presença da cantora Helena Show. Ela que está um pouquinho rouca, mas fez um esforço e veio para o programa para apresentar para vocês um pouquinho do seu trabalho. Não saiam daí que eu volto já.